o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a soltura de 52 pessoas presas durante os atos criminosos de 8 de janeiro. Todos devem cumprir medidas cautelares. O Theo Cury está ao vivo em Brasília e tem os detalhes. Boa noite, Theo. Oi, Raquel, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Uma nova determinação do ministro Alexandre de Moraes, 52 pessoas que foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República, pessoas que foram presas no dia 9 de janeiro, em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília, onde elas estavam acampadas por pelo menos 3 meses, contestando a vitória do agora atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Foram presos naquela época, dia 9 de janeiro, e seguiam presas. 52 pessoas, então, que agora têm liberdade provisória, mas que vão ter de cumprir algumas medidas cautelares. Terão de entregar passaporte à Justiça, terão de se recolher durante a semana, à noite e aos finais de semana, usar a tornozeleira eletrônica, não vão poder manter contato com outras pessoas, não vão poder ter acesso às redes sociais e semanalmente devem se apresentar à Justiça, dependendo da comarca de onde eles são. Ao todo, 751 pessoas continuam presas por conta do que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Outras 655 pessoas foram liberadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Entre outras coisas, para justificar a liberdade provisória, ele disse que essas pessoas não são nem executores, nem financiadores dos atos criminosos que aconteceram na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, quando Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal foram invadidos por esses criminosos. Outra coisa que foi levada em consideração pelo ministro na hora de fazer essa avaliação e determinar a liberdade provisória dessas pessoas. A maioria é de pessoas que são réu primário e que têm filhos menores de idade. Isso pesou para que elas possam ser liberadas pela Justiça, mas lembrando que elas devem cumprir medidas cautelares, como, por exemplo, usar a tornozeleira eletrônica, se apresentar com frequência à Justiça, não podem deixar o país nem conversar com outras das pessoas que foram investigadas, que são investigadas, mas que foram também denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por associação criminosa, pelo que aconteceu lá no comecinho de janeiro. Raquel. Theo, muito obrigada. Boa noite para você em Brasília. Gabriela, começo com você, que é a nossa advogada. 2 meses depois dos atos golpistas, segundo o Theo nos explica, o ministro Alexandre diz que está soltando essas pessoas porque elas não são nem executoras, nem financiadoras dos atos de vandalismo que aconteceram ali. Elas ficaram presas por tempo demais? É difícil avaliar porque eu não tenho acesso aos autos, né? Mas não me parece tanto tempo, até porque não são pessoas, pelo que a gente está vendo genericamente, né, Raquel? São pessoas que vão continuar cumprindo medidas cautelares. Então, não me parece que elas estão completamente desconectadas dos atos de vandalismo. E, infelizmente, poderia ter, se era para ter sido essa a decisão, poderia ter sido adotada já na audiência de custódia. Eu, como advogada, eu sou sempre, né, a favor do direito de defesa e que as pessoas fiquem presas o mínimo de tempo possível ou que nem sejam presas se elas não tiverem que ser presas. Então, se era possível aplicar medidas cautelares, elas poderiam ter sido aplicadas desde o começo, mas talvez não tenha tido tempo hábil para isso, ou talvez as defesas só tenham conseguido comprovar, né, que elas são a não conexão delas com os atos, ou esses, né, como é que fala? Esses atenuantes, como o fato de serem réus primários, ou direitos que as pessoas têm também por terem crianças menores de idade. A gente já tem aí uma jurisprudência que diz que mães com crianças menores de idade, né, a depender dos crimes, elas podem cumprir prisão domiciliar, enfim, tem várias outras questões, mas é um prazo até pequeno, se considerar, não é o ideal, mas se considerar a realidade da maioria da população carcerária hoje, que é composta por pessoas pretas, pobres e periféricas, que chegam a ficar até mais de ano, né, em situação de prisão provisória, e nem sempre nem sempre seria caso de prisão mesmo, elas poderiam estar cumprindo em casa.
2 meses, Hélio, é um prazo pequeno considerado a média da população brasileira para uma prisão preventiva, como diz a Gabriela? Eu acho que sim, considerado a média da população brasileira, que é pobre, centenas de milhares de pessoas presas preventivamente sem serem levadas a julgamentos, é pequeno. Mas ambos estão errados se for exagerado. Se essas pessoas foram presas sem evidências concretas, elas têm que ser soltas o mais rápido possível, né? Agora, eu prefiro não focar nesse prazo. Eu prefiro elogiar a ação de soltar essas pessoas, mesmo que tenha condicionantes, né? Mas de soltar pessoas que você ainda não levou a julgamento e que você suspeita que não tenha feito algum dos crimes mais graves, de depredação, alguma ameaça grave, invasão, né, dos prédios públicos. Então, eu acho que esse é o lado bom. O momento agora da justiça de individualizar as denúncias, as provas, para efetivamente se julgar quem fez o quê e fazer justiça, bato palmas. Acho que está de parabéns, a gente está chegando nesse ponto e agora é ver se a justiça continua sendo feita de forma adequada. Mas eu queria elogiar mais um grupo que ganhou a liberdade e que se julgue rapidamente, logo. Os demais, por que ainda não julgamos? Eu acho que esse período de 2 meses já é o suficiente. Tudo bem, tem muita gente, mas para você levar a julgamento pelo menos algumas pessoas, por que não temos ainda? Marisa, a gente não tem dúvida nenhuma que justiça precisa ser feita, né? Nós assistimos tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Você esteve em Brasília recentemente e conversando com as pessoas lá, me disseram que está realmente meio caótica a situação, tem um monte de gente presa, está uma baita confusão. O que você tem de apuração de como é que está o andamento desses julgamentos, desse julgamento que promete ser um imenso julgamento, o que está acontecendo? Olha, eu até cheguei a conversar com algumas pessoas sobre isso lá em Brasília, assim, e um ponto que é muito levantado é justamente que quando a gente está tratando desse caso específico dos atentados lá em Brasília, a gente está falando de uma quantidade imensa de pessoas. É muita gente para ser processada, a gente se lembra de todo o debate, toda aquela discussão a respeito da acomodação dessas pessoas em galpões, como que isso foi administrado naquele problema, porque é muita gente. Então, a gente não pode comparar os prazos de um processo dessa amplitude, dessa magnitude, com casos individualizados. E a gente não pode esquecer que existe uma quantidade infinita de réus em outras ações no Brasil que estão ali, ficam presos e não saem da prisão nunca, em prisões preventivas que deveriam ser revogadas e não são. Então, acho que todos esses elementos têm que ser levados em consideração. E aí uma das pessoas com as quais eu conversei, inclusive, me levantou isso, e é uma coisa que a gente tratou aqui no Arena lá atrás, que havia uma necessidade enorme de a nossa justiça tratar esse caso com muito cuidado, para não dar munição política para qualquer um dos lados. E eu tenho a percepção, a minha avaliação individual hoje é a de que sim, o nosso sistema está conseguindo cumprir essa missão nesse momento. Não é fácil, não é simples, é muita gente envolvida, vai levar tempo. A gente não pode comparar esses julgamentos com condutas individualizadas. Foi um ato coletivo que envolveu uma quantidade imensa de pessoas. Joel, sobre essa questão da conduta individual, recentemente, acho que no WW, a gente tinha o advogado Jorge Zabud, e ele estava discutindo isso, que sim, é necessário fazer uma individualização, mas a gente tem que matizar isso daí, porque não dá para, quando você tem comportamentos segundo ele, na avaliação dele, de turba, você não tem como você individualizar tanto nos processos. Ele disse a mesma coisa de uma briga, de uma torcida organizada, imputados a ele o mesmo crime geral. Aí se houve um agravante, como o sujeito que destrói o relógio ou enfim, a gente viu ali várias obras de arte. Como é que você avalia essa questão da individualização? Porque está virando uma questão política. Bom, primeiro ponto. Todo mundo que estava naquelas invasões estava tentando cometer um golpe de Estado no nosso país. Se jogou pedra ou não jogou pedra na vidraça, se quebrou o relógio ou não quebrou o relógio,
a gente parte disso. Todo mundo ali estava pedindo uma intervenção militar que achavam que ia acontecer para tirar o presidente da República e recolocar o Bolsonaro. Então, a partir daí, participando, todos estavam cometendo um crime. Agora, é preciso ter certeza. As pessoas que foram recolhidas, que estão sendo investigadas, que passaram pela triagem, de fato estavam ali? Essa é uma primeira pergunta. E é preciso que a justiça tenha uma evidência de que a pessoa de fato estava ali, de que ela não foi pega totalmente por engano. Uma imagem de um vídeo que mostrasse, o testemunho de outros, a localização do celular, enfim. Há uma série de maneiras para você provar que uma pessoa de fato estava ali. Estando ali, estava cometendo o crime. A gente tem hoje, graças à tecnologia e graças à disposição dos próprios invasores e golpistas a se filmar, a gente tem muito mais evidências em vídeo que permitem algum grau de individualização do que a gente teria há 30 anos atrás. 30 anos atrás, isso aí seria uma grande turba, seria muito difícil dizer quem fez o quê. Graças às imagens, tanto do prédio quanto das que as próprias pessoas geraram, a gente tem muito mais clareza. Olha, dá para dizer com muito mais especificidade que algumas pessoas comandaram a destruição do patrimônio, por exemplo, que algumas pessoas tomaram a iniciativa de invadir, outras foram atrás. É possível, sim, portanto, algum grau de individualização aí. Mas isso não tira o fato de que todos, alguns são mais graves, portanto, isso que eu estou dizendo, mas isso não tira o fato de que todos ali estavam envolvidos numa atividade criminosa, todos ali tentaram um golpe de Estado, todos ali foram, no mínimo, coniventes com toda a violência, com todo o vandalismo que foi cometido. Veja, eu não tenho pena nenhuma de nenhum desses golpistas que foram presos. Mas a justiça brasileira, ela tem que ter, e ela tem a clareza de que a prisão preventiva, ela se justifica em algumas condições, né? Se há um risco real de fuga, se ele vai interferir, se há chance dele interferir com as investigações, se aquele preso representa um risco à sociedade. Me parece que para a imensa maioria dos que foram presos ali, não. Portanto, eu julgo correta e positiva a atitude do Alexandre de Moraes de, espero eu, com a maior rapidez possível, dadas as investigações de tanta gente, que ele vá garantindo aí a liberdade provisória, ainda que com todas as medidas cautelares.